Então, a minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, o nosso vídeo aqui da segunda-feira. E vamos fazer, então, um regalo em cima da mensagem do encontro em Florianópolis, que foi nesse fim de semana, né? E o tema foi reconstrução da personalidade. Vamos procurar aprofundar mais, né? O que o Senhor traz para nós, o Espírito de Deus traz sobre o que é essa reconstrução e por que tem que reconstruir, né? Por que da reconstrução? É bem interessante aqui. Mas vamos começar, então, fazendo uma leitura de Gênesis, capítulo 1, que é onde tudo começou, Gênesis 1. Vamos ler aqui o versículo 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Que diz assim: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Amém? Vamos ler aqui, deixa eu ver. Vamos ler um pouquinho antes, que também é interessante. Vamos ler o 26. Vamos ler o 26, eu esqueci, que era para ler a partir do 26. Vamos ler o 26, que aqui fala algo importante. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então aqui ele falou algo muito importante: imagem de Deus, né? Semelhança de Deus. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, né? Então, aqui a gente vê como tudo começou. Tudo começou. Então, para a gente entender hoje essa restauração, vamos ter que ver aquilo ali que Deus falou, né? Fazer o homem à nossa imagem. Olha aqui, fazemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Vamos ver isso daqui a pouco, né? Mas, convidar a Nora, então, a fazer a oração inicial. Logo após, vão ter assistido 2 cânticos e depois vamos ver também um Nutrivídeo, que também fala sobre esse tema. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te convidamos nesse momento, ó Senhor Jesus, ser tu entronizado agora, Senhor, na nossa mente, levar, Senhor, cativo cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós. Vem também, ó Senhor Jesus, purificar, Senhor, a nossa vontade, Senhor, em nome de Jesus. Vem curar as nossas emoções, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Faz uma obra de restauração completa na nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, ó Senhor, sermos curados, transformados, Senhor. Que possamos, Senhor, estar em unidade com o teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Só
que Ele faça esta iluminação, esta obra dentro de cada um de nós, irmãos. Nós somos do Senhor, Ele nos comprou com seu sangue. Que nós possamos pedir perdão para o Senhor Jesus, porque muitas vezes estamos insensíveis, fechados, não conseguimos tocar o Senhor. Que o Senhor possa nos livrar desses ataques e que nós possamos discernir a apostasia, que possamos discernir que precisamos nos humilhar, que todos nós possamos nos humilhar diante do nosso Criador, porque Ele é o único que pode nos socorrer, que pode nos tirar de onde nós estamos e nos livrar de todos os sentimentos que as trevas colocam dentro de nós, da rejeição, das comparações, de querermos um tratamento que nunca foi o que o Senhor nos disse que iria nos dar. De nós querermos um tratamento que não é de vaso, de servo, de instrumento, mas querermos um tratamento de Senhor. Nós só nos amarguramos porque queremos um tratamento de Senhor. Que Jesus venha nos libertar, que o Senhor possa visitar os nossos corações, Senhor Jesus. Nós precisamos do Teu socorro, Senhor. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu não posso mais viver assim tão insensível e fechado. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu não posso mais viver assim tão insensível e fechado. Não consigo te tocar, oh meu Senhor, livra-me dessa frieza de coração. Faz-me compreender o Teu amor, o Teu sangue derramado. Faz-me, Senhor, convence-me, Senhor, a me entregar sem medo, sem receios, pois eu sou Teu, somente Teu, somente Teu, somente Teu, somente Teu, para sempre serei Teu, para sempre serei Teu, meu Senhor Cristo Jesus, meu Senhor Cristo Jesus, meu Senhor Cristo Jesus. Amém. Nesta noite o Senhor tem uma palavra que está em João capítulo 6, 57 até o 63. Vamos orar e ler essa palavra. João 6, 57 até o 63. Aliás, o 57 e o 63. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos agora passar ao 63.
do mesmo capítulo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Amém. Em Atos 2,42, não precisam abrir, está escrito que nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Vamos puxar uma figura do Velho Testamento para entender melhor algumas coisas do que Jesus está falando. Na figura do tabernáculo, no santo lugar, o candelabro, todos os dias pela manhã o sacerdote entrava para servir o Senhor, na mesa dos pães, e logo em seguida também no candelabro, onde ele espevitava os pavios das lâmpadas do candelabro. Então ele cortava aquela ponta rígida, carbonizada, e que a luz estava fraquíssima com aquela condição. O resplandecer do candelabro era fraco, não tinha muito brilho, a luz não resplandecia muito. Então ele cortava a ponta daquele pavio, repõe o óleo nas lâmpadas, então o fogo ampliava, ficava mais intenso e queimava o óleo com mais intensidade. Então o resplandecer tinha um brilho bem maior a cada manhã. E o que significa isso, irmãos? Hoje, na restauração do Senhor, como nós estamos inseridos, e num processo de mortificação da vida da alma, que diariamente está ocorrendo, embora os nossos olhos, os nossos sentidos naturais não estejam percebendo essas coisas. Mas Deus está fazendo uma obra misteriosa em nós. Muitos vão alcançar a vitória nesta era. Muitos, pelo que o Senhor tem mostrado na sua palavra, também não vão estar com essa vitória, lamentavelmente. Mas a oportunidade todos têm de estar com a vitória na mão. Então o candelabro é a expressão da igreja, de Cristo como cabeça e dos membros do Senhor Jesus. Então quem emite o Espírito, a vida e a luz de Cristo, somos os membros do corpo de Cristo hoje. Se alguém quer descobrir se Cristo ressurgiu dos mortos, se Cristo está vivo, se Cristo está operante, ele precisa, o povo, o mundo precisa olhar para nós. E Jesus disse no início do Evangelho de Mateus que nós éramos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Por que ele disse isso? Porque nós temos que nos alimentar da palavra de Deus para esse resplandecer e para essa luz ter um brilho intenso. Se eu não me alimento da palavra, o resplandecer de Cristo vai ser fraco, pobre, pouca luz. Mas se eu comer, me alimentar, me nutrir da palavra todos os dias, pela manhã, e por que o sacerdote fazia a manutenção dessas lâmpadas e dos pavios pela manhã? O pavio é a natureza humana elevada que tem que expressar a luz de Cristo. Nós somos o pavio nesse candelabro. Nós temos uma participação nesta árvore chamada, esta árvore de ouro, essa árvore iluminada, que nós somos aquele pavio. Então, eu e você tem que estar embebecido com o azeite, com o óleo, que é o Espírito. E o Espírito tem uma vida
E a vida tem uma luz, que é o fogo daquele candelabro. É o testemunho da ressurreição de Jesus. Então, todas as manhãs, nós somos hoje as pessoas que resplandecem o Cristo, que mostram o testemunho de Cristo. Então, todas as manhãs nós temos que ir à comida, à mesa do Senhor, à mesa dos pães, nos alimentar dessa preciosa palavra. Para que a nossa luz naquele dia fique renovada, fique intensa, fique mais brilhante. E isso tem que ser a cada dia acontecer na nossa vida. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então eu não vou mostrar a minha vida natural, eu vou mostrar a vida ressurreta de Jesus, se eu me alimento dele. No 63, Jesus diz que essas palavras que você pensa que são letras, que são doutrinas apenas, não, é espírito. E esse espírito tem vida e natureza de Deus. E se esse espírito, que são essas palavras, e que tem vida, que tem natureza de Deus, também tem todas as coisas de Deus. Então nós podemos agora mostrar esta vida elevada, espiritual, que ganhamos da parte de Deus. Porque o novo homem, se ele não crescer e amadurecer dentro de nós, como é que vamos resplandecer o nosso Senhor? Nós não teremos essas condições. E veja bem, como é difícil nós mantermos uma vida de testemunho de Jesus a cada dia. Mas por que nós, o povo de Deus, temos fraquejado? Porque, irmãos, não levamos a sério a consagração. Um dia a gente faz, uma semana a gente faz, a gente busca o Senhor, come na mesa do Senhor, na mesa dos pães, se alimenta. Então naquele dia nós passamos um dia abençoado. Passamos um dia orando, passamos um dia testemunhando. Temos até vontade de estar mais na palavra, mais na oração, falar mais do Senhor naquele dia, apacentar, compartilhar aquele dia com os irmãos. Aí depois, esse ímpeto arrefece, aí não faz mais, vai esfriando, vai ficando cada vez mais natural, o dia fica curto porque está cheio de atividades naturais, você não entrou no santo lugar, você não acessou a mesa dos pães, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, daqui a pouco lá naquela semana seguinte você vai mais 1 dia, depois passa mais 4 sem acessar, e assim vai, daqui a pouco tu está regredindo e tu não viu mais. Tu está decaindo, degradando tudo que Deus te deu, você não viu mais. Porque você abandonou as práticas da consagração que te leva a manter-se com a vida divina, o elemento divino que é o homem espiritual que está dentro de nós, o novo homem. Ele precisa crescer a cada dia, ele precisa comer a cada dia. Então é importante que tem que perseverar na doutrina dos apóstolos para que haja um crescimento. Que as pessoas olhem para ti e enxerguem uma novidade de Cristo a cada dia. Um sinal da ressurreição de Jesus, da sua vida de ressurreição. Eles precisam achar isso na minha pessoa, porque senão que tipo de cristão que sou eu, que fecha ano e abre ano, não tem uma novidade do Senhor. E aí quando as pessoas começam a olhar, eu estou pior que o ano passado, e olha para mim hoje, aí eu me acho pior que o ano passado, o que é isso? Tem pessoas que eu olho hoje e ele não é igual quando ele tinha 1 ano de igreja. Ele perdeu a simplicidade. Ele perdeu a humildade.
Ele perdeu aquele fervor do primeiro amor. Ele agora está mais arrogante. Está mais confiante em si mesmo. Mas não vejo nele a dependência de Cristo. Não vejo nele a simplicidade, o temor do Senhor. Sumiu. O que está havendo, irmão? Quer dizer que você come para regredir, mas não, isso não é possível acontecer. Então não está comendo. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios, que ele receava que a serpente viesse enganar os iluminados. Que nós falamos isso a semana passada. É o que está acontecendo de novo. Porque os anos participando das reuniões das igrejas, o conhecimento acumulado do passado, a experiência de vida na igreja fez você entender que se você já é espiritual, está pronto. Mas você não está pronto, nem é espiritual. Cai na realidade. Porque se nós tivéssemos no espírito, essa igreja iria impactar essa geração onde nós estamos. Mas nós estamos acossados num canto da cidade com um pequeno número de membros, cheio de medo de evangelizar, sem nenhum apacentamento claro e produtivo. A comida que está sendo servida nas reuniões está tão fraca, que denota claramente que não está havendo visita na mesa dos pães da manhã. E que os negócios dessa vida estão engolindo os sacerdotes de Deus. Deus mostra essas coisas. Ou nós retornamos, ou vamos experimentar uma coisa ruim no final desta era. Muito ruim. Muito ruim. Você não tem ideia. Hoje, eu percebo que na igreja não há uma mínima consciência do que é enfrentar um período de 3 anos e meio numa grande tribulação. O povo não tem noção do que é isso. Imagina das trevas exteriores 1000 anos. O povo não está nem aí. Os crentes estão, parece que anestesiados com aquelas coisas da árvore do bem e do mal, sabe? Ainda estão naquela euforia religiosa, e o mundo ainda dando aqueles cutucão ainda bem fortes e que desestrutura tudo o crente. Amém. Olha, a palavra está sendo pregada, eu tenho convicção disso. Você não pode se queixar de... Você olha para cima da mesa dessa casa, dessa igreja, você acha pão. Eu quero dizer para você, nunca levante o dedo para acusar isso. E nem criticar isso, porque você vai se dar muito mal. Porque você está indo contra a benevolência do Senhor. Não é contra mim, não é contra os pregadores, não. Você está indo contra a benevolência do Senhor para com nossas vidas. Se você se queixar de alguma coisa nessa igreja, e se você acha que tem coisas más e erradas aqui, você está indo contra a benevolência do Senhor. Eu vou repetir isso. E você não luta contra homens. Não luta contra homens. Você atacou um ser muito poderoso, teu Salvador, e você estava numa miséria tremenda, que não tinha a mínima condição de ser retirado do ventre de Satanás, e Deus te tirou de lá com o seu precioso sangue. Você atacou esta pessoa. Foi esta pessoa que você está atacando. Saiba disso, que quando
o Senhor fizer alguma coisa para nos corrigir, você tenha consciência do porquê que está acontecendo. E digo para você, você não será pego de surpresa. O Senhor vai te avisar através dos profetas, através dos sonhos, através das visões que pessoas vão te trazer. O Senhor vai te dar uma linha para o arrependimento ainda, se já não está dando. Porque o Senhor não vai te julgar sem oportunidade de arrependimento. Agora, tem pessoas que se levantou contra o Cristo de forma clara e limpa, em campo aberto, todo mundo está vendo. Tu é corajoso, mais que aqueles homens bomba lá da Palestina. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, meus irmãos. Então, saudar os irmãos que entraram, irmã Maria do Céu, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. E o irmão José Marcondes, amém? Já estava aqui também com a gente, o irmão Sullivan. Então, hoje estamos fazendo o regado da mensagem do encontro de Florianópolis, que o título é Reconstrução da Personalidade, né? Bom, o vídeo já mostrou aí a importância que tem da alimentação espiritual. O comer, né? O comer a palavra de Deus, né? Mas vamos ver então aqui o que representa então reconstrução da personalidade, né? O reconstruir. Então, se tem que reconstruir, é sinal que deu problema, né? Tem que reconstruir, fazer de novo a personalidade do homem, né? Então, vamos começar a entender por que tem que reconstruir, o que é essa reconstrução, né? E como ela se processa. Aí temos que ir lá para Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, vamos ler aqui o versículo 26, né? Então, aqui aparece, então, o Deus triuno formando, não, aqui ele está criando o homem, né, no mundo espiritual. Então, ele disse assim, também disse Deus, façamos o homem, aqui está o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? Eles estão, então, juntos na criação do homem. Criando o homem, então, lá na eternidade passada, no mundo espiritual. Então, façamos o homem a nossa imagem. Deus falando aqui, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus criou o homem, a intenção de Deus é criar o homem a imagem dele e a semelhança dele. Então, a sequência tem, ele domina o mesmo versículo, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, olhando para esse versículo aí, então, a intenção de Deus fazer um ser, né? Ele queria colocar na terra o homem que deveria ter a imagem dele e a semelhança dele. Quer dizer, ele não seria Deus, mas seria semelhante a Deus. Mas o que é importante aqui? Ele deveria ter a imagem de Deus, né? E logo na sequência, então, ele deu domínio para o homem. Ele deu autoridade. Então, a importância que tem a gente entender isso aí. Então, ele criou um ser na eternidade passada. Esse ser deveria ter a sua imagem. Isso tudo fazia parte do quê? Do plano de Deus, né? Qual era o plano de Deus? Ele queria, né, implantar o reino dele na terra, né? O reino de Deus na terra. Para isso ele precisava de alguém que tivesse a imagem dele, né? É a necessidade então desse ser criado, que ele tivesse a imagem de Deus e fosse semelhante a Deus, né? Agora vamos ver o 27, então, diz assim, então, criou, pois, o homem, Deus criou o homem, né? A sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Então, notem que desde o início foi criado o homem e a mulher. Tudo isso foi lá na eternidade passada, né? Então, ele criou um ser que teria sua imagem e seria semelhante a ele, que ele queria que esse ser, então, expressasse ele na terra,
esse ser tivesse autoridade. Através desse ser, Deus estaria reinando. O reino de Deus estaria sendo, né, implantado na Terra. Né? Amém? Então, a primeira foi... Primeiro, então, Gênesis 1, 26 mostra a expressão, né, de Deus na Terra. Vamos ver agora, então, Gênesis 2, 7, capítulo 2. O que aconteceu aqui? Tinha criado já, então, no mundo espiritual. Agora ele queria trazer o homem para a Terra. Então, o que ele fez aqui? Ele deu uma forma ao homem. Olha o que está escrito aqui. E então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele usou o pó da terra. Então, ele deu uma forma para o homem. Esse ser que foi criado, agora deveria ter um corpo, ter uma forma. Ele ia se materializar. E através dessa materialização, ele estaria ali na terra, representando Deus. Né? O que aconteceu? O detalhe aqui, ele soprou nas narinas fôlego de vida. Isso aqui também é importante, né? Então, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, né? Então, nasceu a alma vivente, uma alma que vivia. Né? Então, a gente sabe que o homem tem um corpo, tem uma alma, tem um espírito. E a alma, a nossa alma, tem a mente, a vontade e as emoções, né? Amém? Então, vamos ver aqui o que teria que acontecer agora. Vamos ver Gênesis 2, vamos ver aqui Gênesis 2:9 primeiro. Gênesis 2:9. Diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar, e aqui está a alimentação, que o nosso vídeo falou bastante disso, né? Então, esse homem tinha sido criado no mundo espiritual. Esse homem ganhou uma forma, ganhou uma alma, né? Ele já tinha um espírito. Deus tinha criado no mundo espiritual o homem a imagem e semelhança dele, né? Mas isso agora que já existia no espiritual, tinha que ter também no natural. Então, para que isso se materializasse, o que era necessário? A alimentação. Então, o que Deus fez? Criou alimentação para o homem. Então, do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida. Olha que essa árvore aqui é muito importante, né? No meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa árvore da vida, a hora que o homem se alimentasse dela, aquilo que tinha sido feito no mundo espiritual ia se tornar realidade no mundo natural. Né? O homem ia comer da árvore e ia receber a vida de Deus no espírito e depois ia para a alma. Então, imagem, semelhança. A imagem, o homem seria imagem de Deus. Ele teria o mesmo caráter de Deus. Né? Amém? Mas tinha duas árvores. A árvore que o homem deveria comer, da vida, e tinha uma árvore que não podia, conhecimento do bem e do mal. Vamos ver agora, então, Gênesis 2, vamos ver o 16 agora. 16. O que Deus falou aqui, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus deu uma ordem aqui. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele podia comer todas as árvores, mas tinha uma que ele não podia comer. Vamos ver o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, olha a segunda árvore que estava ali, né, no meio do jardim. Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Então ele tinha que comer a árvore da vida, não podia comer a do bem e do mal. Né? Porque a intenção de Deus, então, né, é que o homem tivesse a natureza conforme Deus, que fosse uma expressão de Deus na Terra. Vamos ver, mas o que aconteceu? Né? A gente sabe que o homem desobedeceu Deus. E aí que entrou o problema. Por que tem que ser reconstruído, né? Então, vamos ver então agora Gênesis 3. Vamos ler do 3 ao 6, já dá para a gente pegar aqui o que aconteceu. Essa passagem é bastante conhecida aqui, né? O homem, então, não fez o que Deus queria.
que era comer da árvore da vida. Então, mas no fruto da... Aqui a mulher, então, falando com a serpente. Mas no fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Ela sabia que não era para comer, né? Dele tocareis nele, para que não morrais. Então, eu morreria se fizesse isso, né? No versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então a gente viu que a serpente disse exatamente o contrário do que Deus falou, né? Deus disse que é certo que tu morreste, então comendo dessa árvore tu morre, né? O versículo 5, vamos ler também. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui tem algo muito importante aqui. Como Deus sereis. E como Deus sereis. A gente sabe que era o próprio Satanás que falava aqui, não era, né, exatamente a serpente. Então, exatamente aquilo que Satanás, o pecado que Satanás cometeu, de querer ser igual a Deus, o homem também fez isso, né? Amém? A gente sabe o que aconteceu. Vamos ver o versículo 6 ali. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então aqui começou o grande problema, né? Aqui começou o problema, ou seja, né, a necessidade da reconstrução da personalidade. Deus queria criar o homem à imagem e semelhança, né? E estava tudo pronto, tudo certo, né? Mas o que aconteceu? Em vez do homem comer da árvore da vida, né, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquilo, ele cometeu o mesmo pecado que Satanás, né? E por ele ter pecado, aquilo ali, então, essa desobediência, ele não tinha a vida nele, ele não recebeu a vida. Ele recebeu o conhecimento do bem e do mal, que capacitava ele a raciocinar, né? O inimigo mentiu para ele que seria igual a Deus, não seria igual a Deus, né? Entrou, então, a natureza caída. Ele, na verdade, concedeu uma chave, né, para Satanás, para que entrasse uma série de demônios, né? O homem recebeu uma carga energética maligna nele. E ele se tornou, então, o homem caído. O homem caiu, né? Então, por que é necessário, então, a reconstrução da personalidade do homem, né? O homem caiu, né? Mas Deus tinha um plano, né? Deus tinha um plano. Então, vamos ver agora o plano de Deus, como é que foi executado. Estamos fazendo um resumo, né, do que, porque senão seria longo da gente explicar tudo, né? Vamos ver Romanos 6, a partir do 3 ao 6. Então, através de Jesus Cristo, o plano de Deus começou a funcionar. Então, Jesus morreu na cruz, pagou pelo salário do pecado, que é a morte, né? Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Não só morreu, como ressuscitou. E ele proporcionou a salvação para o homem, a possibilidade, então, de nós sermos restaurados, né? A reconstrução da nossa personalidade. Então, como é que isso aconteceu? Vamos ler aqui o 3, que fala assim. Ó. O que fala aqui? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, né? O versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Então, como é que se operou essa reconstrução? A hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o batismo é o que mais mostra o que acontece ali. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus entra no meu espírito, né? Ou seja, a obra toda começa de novo. A obra de reconstrução começou através do Espírito, né? Amém? Então, eu recebo um novo Espírito e o Espírito de Deus está em mim. Ou seja, a árvore da vida está em mim. Então, hoje, a nossa árvore da vida está dentro de nós. Dá para a gente falar assim, né?
Porque a hora que eu me inclinar para o Espírito, eu começo a receber essa natureza de Deus, né? Amém? Então, nós morremos com Cristo, a hora que eu aceito Ele como Senhor e Salvador, eu morro com Cristo, eu sou sepultado com Ele na morte dele, né? Mas eu ressuscito com Ele, né? Tem a ressurreição. Vamos ver isso na sequência, que é o versículo 5 ali. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Aqui está acontecendo a reconstrução. Versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, o homem caído, aquele homem que, né, que se formou, que nasceu lá, né, quando o homem decidiu obedecer Satanás e desobedecer Deus, esse homem, então, foi crucificado com Cristo. Esse se chama velho homem, né? E hoje, então, começa o processo, isso o vídeo falava bastante, a importância da alimentação, que tudo começou, o problema começou com o quê? Que eu não comia o que devia. Eu comi só o que não devia. Mas hoje, a hora que eu começo a me alimentar da palavra de Deus, que é a vida, aquele processo que tinha que acontecer lá no Éden, começa a acontecer aqui. Ou seja, o corpo do pecado vai sendo destruído. E eu não vou mais servir o pecado como escravo. Amém? Vamos ler João 6:57. Aqui é o Jesus falando, né? Que ele fala assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, hoje, quando eu estou lendo a palavra, estou meditando na palavra, eu estou me alimentando da árvore da vida, né? Ou seja, a minha personalidade está sendo reconstruída, entende? O novo homem está nascendo em mim. O novo homem começa a nascer em mim, né? Outra passagem que expressa muito isso, vamos ver Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, hoje eu tenho que me apresentar para Deus, não como um sacrifício morto. Jesus já morreu por mim, mas um sacrifício vivo. Amém? É o meu culto racional. Hoje eu escolho por Deus. Eu escolho rejeitar natureza velha, natureza caída, aquilo que eu sei que não é de Deus, eu escolho rejeitar aquilo. Isso tem que ser uma escolha minha. Por isso que é culto racional. É escolha, né? Eu tenho que usar da meu livre-arbítrio. Rejeitar, né? Notem que a obediência continua sendo importante. Exercício do livre-arbítrio. O Micael, porque exercitou o arbítrio de uma forma errada. Escolheu pelas trevas, né? Eu tenho que escolher por Deus. Isso eu tenho que fazer. Ninguém faz por mim. Nem Jesus, né? E o versículo 2, e não vos conformeis com este século. Século quer dizer, com o mundo. É o mundo caído. Né? O mundo secular. Né? Não te conforma com ele. Amém? Ele é cheio de enganos, cheio de armadilhas, né? Que nem aconteceu lá no Éden. Mas transformai-vos. Vamos ser transformados. Como? Pela renovação da vossa mente. Então, porque a alimentação, a meditação na palavra vai renovar minha mente, vai mudar o jeito de eu pensar. E nós somos aquilo que nós, né, pensamos. Eu sou aquilo que eu penso. Entende? Então, a importância que tem de eu renovar a mente. Renovar como? Com a palavra de Deus, né? E a conclusão, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? O que eu vou experimentar? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, eu vou ser imagem de Deus na Terra. Aquele desejo dele de implantar o reino através da minha escolha vai se tornar realidade. Eu vou ser imagem de Deus na Terra, eu vou expressar Deus, né? Amém? A oração de Jesus, como é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra
como no céu. Amém? E toda obra das trevas é desfeita. Né? Eu vou desfrutar da agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, meus irmãos, aqui é um resumo dele. Por que eu preciso, então, né, a palavra aí, né, reconstruir a minha personalidade, né? Ela foi tremendamente danificada, né, lá no Éden, né? Que nós todos estávamos em Adão. Gente, a hora que Deus criou Adão ali, formou ele, nós todos estávamos nele. Então a palavra diz que se Adão caiu, nós caímos junto. Nós sofremos toda aquela carga maligna que entrou nele e entrou em nós também. Entende? Mas tem Jesus, amém? Tudo é por Jesus Cristo, a nossa libertação, né, e a nossa reconstrução da personalidade. Quer dizer, a nossa personalidade vai ser reconstruída conforme a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. E nós vamos reinar com Jesus na Terra. Aí é o milênio, né? Isso aponta sempre para o milênio. Mas deve começar agora já. Amém? Mas então, passar para a Nora também compartilhar um pouco em cima do nosso tema de hoje aqui. Amém. Então, vamos abrir em Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. Então, aqui, Deus explicou para Jeremias o que ele fez conosco, né? Então, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então, Jeremias falando agora, ó, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, aqui foi o que aconteceu com o homem. Deus tinha feito o homem. Só que o homem estragou, o homem pecou, o homem se contaminou, se tornou um vaso, né, estragado, caído, né? Então, o Senhor resolveu fazer um novo vaso. Então, como Adão estragou, Deus fez um outro vaso, né? Que vai ser uma nova matriz, porque o Adão ele era uma matriz para que todos que nascessem de Adão fossem imagem e semelhança de Deus. Como quem nascesse de Adão a partir de agora não era mais imagem e semelhança de Deus, Deus fez outro vaso. E que vaso é esse? Foi Jesus Cristo, o vaso perfeito. Então, a partir de Jesus, todos que nascem de novo, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, se tornam um vaso novo, um novo homem, uma nova criação. Né? Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo, eu sou um oleiro, eu não posso fazer a mesma coisa com vocês? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor está nos moldando um vaso novo agora, porque nós somos um vaso contaminado, que tem uma natureza caída. Então o Senhor tem que nos moldar novamente, né? O nosso espírito já está pronto, foi regenerado. Agora, a nossa alma, ela tem que ser renovada, porque ela está velha, está caída ainda, né? Então, nós precisamos de uma renovação mental. Então, vamos para Efésios 4, do 22 ao 24. Então, aqui diz assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, nós éramos, né, antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Nós éramos o quê? Nós éramos velho homem. Então, quanto ao trato passado, Deus quer que a gente se despoje, jogue fora, né, o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, ele é cheio de desejos enganosos, né? A natureza dele é corrompida. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, o que quer dizer aqui? Que eu preciso ter uma renovação
na mente, no entendimento. A minha mente tem que ser renovada. Versículo 24. E vos revistais do novo homem. Então, o novo homem é o quê? É o Espírito de Deus unido ao espírito humano. Então, ele se torna um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Então, nós temos agora um novo homem no Espírito. Agora, para a alma ser nova, eu tenho que estar me alimentando da palavra, da árvore da vida diariamente. Agora, nós voltamos para a posição que Adão estava lá no Éden, antes da queda. Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e nos batizamos, nós estamos na mesma condição de Adão e Eva lá no Éden. Agora nós temos que nos alimentar da árvore da vida, para que a vida que entrou dentro de nós, a vida nova, a nova criação, venha crescer e amadurecer, para a gente se tornar um vaso, não mais um vaso caído, um vaso velho, um vaso de desonra, mas um vaso de honra. Então, vamos para 2 Timóteo 2, do 20 ao 22. Então, diz assim, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, aqui tem gente que às vezes diz assim, Deus fez uns para ser vitoriosos e outros para ser derrotado, para ser, perdedor. Não, Deus oportuniza a todos nós sermos vasos de honra, mas cabe a nós nos purificar da natureza caída. Então, nós temos que tomar uma atitude de nos consagrar, de buscar o reino, buscar a palavra, meditar na palavra, orar, jejuar, tomar, nos consagrar para Deus, e aí seremos utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, que é Deus, estando preparado para toda boa obra. Versículo 22. Diz assim, foge, outro assim, das paixões da mocidade. Então, quer dizer, qual que a gente vem para Jesus, a gente tem muitos desejos, muitas vontades, muitas coisas que a gente quer fazer. O apóstolo diz assim, foge dessas paixões da mocidade, Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam o Senhor. Então, cuidado com os desejos da carne, te volta para o Espírito. Segue a justiça, segue a fé, segue o amor, a paz. Com os que de coração puro invocam o Senhor, te une às pessoas que também estão buscando a Deus, Porque aí tu vai ter mais, vai ficar mais fortalecido na fé. Amém? Vamos ainda para Romanos 9, 20 e 21. Então, muitas vezes as pessoas questionam Deus. Ai, Deus, por que tu me fez só para sofrer, só para passar trabalho, As pessoas acusam Deus. Então, esse versículo diz assim, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto, o vaso, perguntar a quem o fez, por quem me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus pode fazer o vaso como ele quer. Agora, depois que o vaso está pronto, depois que o vaso está moldadinho, ele vai escolher se ele quer se consagrar, se ele quer ser um vaso de honra, ou se ele quer ser um vaso de desonra, porque aí depende da nossa escolha. Mas nós não podemos culpar Deus pelo que vai acontecer. Vai depender daquilo que eu escolher para a minha vida.
Se eu quero me consagrar, se eu quero voltar o meu coração para Deus, buscar o reino de Deus e a justiça, né? Aí Deus vai me honrar, né? Vamos ainda, então, Vamos ver, então, como é que é esse processo, né, de santificação. Josué 1:8. Não cesses de falar desse livro da lei. Então, primeira coisa, eu tenho que estar meditando na palavra, falando a palavra. Depois, assim, antes medita nele dia e noite. Então, medita pelo menos 2 vezes por dia na Bíblia, na palavra. Agora, para que tu vai meditar? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, não é para tu mostrar que tu conhece a palavra, para tu pregar bonito para os outros. Não, é para tu fazer o que está escrito ali. Então, farás prosperar o teu caminho. Se tu fizer o que está escrito na palavra, tu vai ter prosperidade no teu caminho. E serás bem-sucedido. Então, aí tu vai ter sucesso, né? Então, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que ler a palavra e fazer o que está escrito nela, porque aí eu vou ter prosperidade e sucesso. Amém? Então, nós precisamos, né, estar meditando na palavra, orando, jejuando, se consagrando, né? E aí, se a gente começar a praticar a palavra, nós vamos prosperar e vamos ter sucesso. Amém? Amém, irmãos. Então, o que o Senhor trouxe para nós hoje aqui, né? O Espírito de Deus tinha trazido para mim quando eu estava meditando, assim, ó. O que é a reconstrução da personalidade? É a restauração da pessoa de Cristo no homem. Entende? Restauração da pessoa de Cristo no homem. O que é isso, né? É a imagem de Deus no homem. É isso que Deus está fazendo com a gente hoje, né? Para quê? Para voltar ao propósito original de Deus. Amém? Então, toda essa reconstrução, Deus quer fazer isso, né? Que o homem volte, que o homem tenha a imagem dele, né? Seja semelhante a ele. Para que o propósito dele de implantar o reino na terra se torne realidade. Amém, irmãos? Então, lembrar, como eu sempre lembro, né? Se tu assistiu esse vídeo agora, gostou do vídeo, né? Não é inscrito no canal? Te inscreve no canal, isso nos ajuda bastante. Te inscreve, gostou do vídeo, curte o vídeo, né? Curte, comenta, compartilha. Amém? Tudo isso ajuda o canal, ajuda então faz com que o YouTube procure impulsionar mais esse canal, mais essa mensagem, e essa mensagem, então, possa chegar a mais pessoas. Amém, meus irmãos? Então, estamos chegando ao final aqui. Lembramos que amanhã temos, então, os irmãos que participam também, no grupo na casa da nossa irmã Dona Preta, lá em Macaíba, né, às 15 horas, e retornamos na quarta-feira, às 19 horas. Pedi para nós, então, fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer pelo momento de comunhão que tivemos contigo, com a tua palavra, Senhor, que todas essas palavras, Senhor, que tu nos ministraste nos nossos corações, todas essas sementes que foram plantadas dentro do nosso coração, possam frutificar, possam germinar, florescer, frutificar para ti, para o teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, ó Senhor Jesus, ser vasos de honra, Senhor. Queremos, Senhor, levar o Cristo, a luz de Cristo para todas as pessoas que entrarem em contato com as nossas vidas, Senhor. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Continua operando nas nossas vidas, continua a obra de restauração que tu já iniciaste em cada um de nós. Que possamos, Senhor Jesus, ser completamente restaurados, renovados, Senhor, transformados, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe os irmãos que estavam aqui ouvindo, em especial, lógico, Deus abençoe a todos, né?
mas especialmente vocês, irmão Sullivan, Deus abençoe, meu irmão. Irmã Maria do Céu, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus, e irmão Zé Marcondes Irmã e a irmã Elizabeth. Elizabeth. Amém. Retornamos então na próxima quarta-feira. Deus abençoe.